No mundo em que vivemos, muitas coisas passaram a existir há muito tempo. Mas nem sempre foram do jeito que conhecemos. Muitas delas passaram por mudanças com o passar dos anos. Vamos ver algumas dessas mudanças? Os meios de transporte. Bondes. Era um meio de transporte elétrico que utilizava os trilhos para se locomover. Em Santos, os bondes foram utilizados a partir do ano de 1870 e eram bondes puxados por burros, que depois passaram a ser movidos a vapor e apenas anos mais tarde tornaram-se elétricos. Foram totalmente desativados no ano de 1971 e com a evolução dos transportes públicos foram substituídos pelos trólebus, que eram uma espécie de ônibus elétrico, e o ônibus, que é o meio de transporte coletivo mais utilizado na nossa cidade, seguido pelo VLT. Atualmente em Santos podemos ver os bondes não mais como meios de transporte, mas para passeios turísticos. Mas acredite, um dia esses bondes já levaram seus avós, bisavós ou mesmo tataravós para a escola, para o serviço ou para passear. Outro meio de transporte que evoluiu muito foi o automóvel. Os primeiros automóveis considerados modernos foram construídos em 1886 e o primeiro que chegou no Brasil veio lá da Europa de navio em 1891. Foram sendo modificados a cada ano, tanto na aparência quanto nas tecnologias, motor e parte interna do veículo. As bicicletas também foram evoluindo e foram sendo modificadas ao longo dos anos. A primeira bicicleta foi criada em 1817 e era impulsionada com os pés. Mas a bicicleta com pedais só foi criada em 1839. A partir de 1880, as bicicletas começaram a ganhar características semelhantes às bicicletas de hoje e por volta de 1920 começaram a ser bem mais populares. E dos meios de comunicação, uma coisa que evoluiu muito foi o telefone. O telefone foi criado na década de 1870 e ele passou por uma rápida evolução ao longo dos anos. Na década de 80, era muito comum as pessoas terem telefones fixos em casa. E aí, em 1978, o Japão ativou pela primeira vez o sinal dos aparelhos celulares. Mas no Brasil, os primeiros celulares digitais só foram ativados em 1998. Isso fez com que muitas pessoas começassem a ter celulares, como é bem comum nós vermos hoje. Uma coisa que permaneceu ao longo da história foram os telefones públicos, popularmente conhecidos como orelhões. Mas não são tão utilizados como eram antigamente, porque hoje em dia as pessoas têm aparelho celular. Então, quando precisam telefonar para alguém, dificilmente vão procurar um orelhão. Mas uma coisa que se modificou ao longo dos anos em relação ao orelhão é que antigamente eram utilizados fichas telefônicas, o que foram substituídas mais tarde por cartões telefônicos. Já que a gente está falando de meio de comunicação que se modificou ao longo do tempo, nós temos que citar também uma das formas que nós usamos para nos comunicar, que é a escrita. A escrita consiste em utilizar símbolos para expressar as ideias. No nosso caso, esses símbolos são letras que formam palavras, que por sua vez formam frases, mas nem sempre esses símbolos formavam letras. Historiadores acreditam que a escrita tenha surgido com desenhos que eram feitos nas paredes das cavernas. Outras formas de escrita foram também descobertas pelos historiadores, como a escrita na argila, onde os símbolos e desenhos ficavam afundados. Outra forma antiga de escrita descoberta pelos historiadores são os hieróglifos, que eram caracteres utilizados no Egito Antigo. Com o tempo e a invenção do papel e de novas formas de utilizar a tinta, a escrita evoluiu para escritos com tinta em pergaminhos e mais adiante o homem foi capaz de desenvolver prensas, onde eram produzidos jornais e livros. Com o passar dos anos, a forma de imprimir essas letras no papel também evoluiu e hoje nós temos impressora nas nossas casas ou em locais de fácil acesso. A caneta que nós usamos para escrever nem sempre foi do jeito que conhecemos. Antigamente elas eram de bambu, elas já foram de pena, já foram caneta tinteiro, até chegar nas esferográficas que são as canetas de hoje em dia. Você conseguiu notar como as coisas se modificam com o passar do tempo? Da mesma forma, a moda e a cultura também passaram por grandes mudanças ao longo dos anos. O que mais você acha que se modificou do passado até hoje?